galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estamos aqui direto da Upside de São Paulo, mais uma entrevista com o Glaudson Campos, conhecido na comunidade de segurança como Nash Linho. Cara, muito obrigado por vir, foi incrível te encontrar aqui, saber, e você topar, né? Foi um pouquinho difícil, né? Primeiro você falou, não, melhor não, mas eu achei melhor sim. Eu que agradeço a oportunidade aqui, gostaria de aproveitar para elogiar você, né? Essa iniciativa aí, esse trabalho que você tem feito de divulgação de informação, de compartilhamento de informação. É uma figura carimbada da comunidade, eu acho que a gente só tem a elogiar e agradecer a você todo esse empenho que você tem feito. Pô, obrigado, cara. A gente fica muito feliz. Muito de nós, né? A gente fica muito feliz com esse feedback que a gente faz para entregar mesmo e levar esse conteúdo raro, como por exemplo a entrevista com você, um conteúdo raro para a internet, tá ligado? Bom, então vamos começar. Nash, vou te chamar de Nash pelo nick mesmo. Hoje, você trabalha muito tempo com a área de segurança, né? Eu tinha uma empresa em Brasília, passei cerca de 10 anos tocando essa empresa junto com os parceiros nossos, né? Em 2015 eu saí, foquei um pouco mais em projetos, em algumas coisas pessoais, trabalhando com freelancer. E ano passado eu passei a trabalhar na Conviso. E hoje eu trabalho basicamente com code review e teste de intrusão. Legal. E esses anos aí de conhecimento, quais foram as áreas que você mais explorou? Então, né, nós prestávamos muito serviço para o governo, então a gente prestava muita coisa a nível de teste de intrusão mesmo e um pouco de criptografia, a gente dava consultoria sobre criptoanálise, algumas coisas nesse ramo também. E alguns projetos de defesa, né? Chegamos a desenvolver um WAF, né, do zero, um Web Application Firewall, né? Legal. E alguns projetos de segurança específicos para alguns órgãos públicos. Incrível. Então, vocês tinham um Web Application Firewall nacional desenvolvido e sendo utilizado aqui pelo Isso, a governo gente chegou brasileiro. A desenvolver, chamava Web Defender, né? Era nada mais do que um módulo do Apache que nós criamos. Esse projeto foi vendido para uma empresa de segurança, a Hacker. Né? Ah, legal. E eles têm trabalhado e vendido isso aí no Brasil todo. Ah, continua então a atividade? Continua, o projeto continua. O projeto nós vendemos, né? Mas sim, eles continuam com o produto. E acredito que tenha evoluído o produto. Né? A gente fez algumas coisas legais, chegamos até a implementar alguns recursos de inteligência artificial com um sistema a mais de proteção para evitar o conceito de assinaturas, que é muito comum em WAF, em sistemas de antivírus também, mas que é fácil de fazer bypass. Então a gente tinha conseguido levar uma camada a mais. Não sei como está o desenvolvimento hoje, porque nós vendemos em 2015. Vai fazer quase 2 anos aí, eu acredito que eles tenham evoluído e o produto esteja bem melhor do que quando a gente... E você desenvolveu ele, tipo, do nível... Você programava? Então, nós começamos utilizando o módulo do Mod Security. Na época, acho que não era nem da TrustWave ainda. Mas ele não atendeu às nossas necessidades, especialmente na questão de desempenho. Porque você tem servidores Apache rodando por trás, servidores que tem muito tráfego, o que quer que seja, né? E você precisava de alguma coisa mais potente. E o Mod Security não estava atendendo a isso. Então nós passamos a desenvolver um módulo do zero, fizemos um módulo do Apache, utilizando a API do Apache. Então a API do Apache é fantástica, fantástica. Te fornece gerenciamento de memória em alto nível. Então você pode deixar o Garbage Collector com ele, que ele vai fazer um trabalho bem feito, né? E além disso a gente passou a trabalhar com regex, né, aqueles conceitos tradicionais. Aí vimos que nós poderíamos elevar um pouco mais, e colocamos uma rede neural para detectar alguns tipos de ataque. Conseguimos na época fazer bloqueio de CSRF através dessa rede neural, sem utilização de tokens. Que era um negócio bem legalzinho, que não impactava na aplicação que estava sendo protegida, né? Então não precisava mudar nada. E tivemos um sistema especialista para detectar crawling, uma série de recursos que para a época assim, foi uma coisa legal. Né? Existiam bypasses, é possível fazer bypasses, mas foi bem legal no desenvolvimento do WAF em si. O código era em C. Em C? C. Usando a API do Apache. A API do Apache ele fornece funções em C que facilita demais o desenvolvimento, até trabalhar em alta disponibilidade, em paralelo. Então fica fácil para você desenvolver, não precisa ser aquela coisa em baixo nível em C, né? Ter que desenvolver threads para poder manipular requisições, não. Você delega tudo isso para
para o módulo da Apache, que ele faz isso para você. Caramba, cara, que legal. E desenvolver uma coisa nesse nível, para quem não conhece, talvez na audiência alguém que não esteja acostumado com o termo, o Web Application Firewall é uma camada a mais de proteção, né, que vai proteger contra falhas na aplicação, não é isso? Então, um firewall tradicional ali está no nível de rede, né, e um firewall, Web Application Firewall, um WAF, né, mesmo que entre no ar uma aplicação que tenha alguma vulnerabilidade, alguma coisa ali que dê para ser explorado, um Web Application Firewall na frente aumenta as chances, né, de conseguir barrar esse ataque. E aqui que o Nest explicou, além das regras normais, expressão regular e tal, chegou a incluir rede neural, né, para fazer uma coisa mais... ele aprender ali com os ataques e bloquear os novos, né? Isso. A rede neural era uma rede simples, né? Uma rede perceptron que detectava lá alguns tipos de ataques e conseguia bloquear ataques de XSS, de RFI, de RLI, então coisas básicas assim ele conseguia detectar bem, né? Ah, tá. A aprendizagem já é é na inteligência artificial. Não seria bem uma machine learning, seria mais uma inteligência artificial meio que estática, né? Já a inteligência dela já estava embutida dentro da caixa para poder detectar. Ele não necessariamente aprendia. Existia um modo learning que nós fornecíamos, mas quase ninguém utilizava. Que basicamente era permitir que o cliente ele acessasse a aplicação dele passando pelo WAF. Esse modo learning ele lia os dados de requisição da aplicação e ia gerar regex, expressões regulares para cada campo, com o objetivo de fazer assinaturas de modo automático. Legal. Então esse é um recurso que tinha, né? Só que existiam alguns problemas, porque mesmo você automatizando, o ambiente web é um ambiente muito complexo, muito heterogêneo. Aí não raro dava algumas discrepâncias e tudo, então os clientes evitavam utilizar esse tipo de abordagem. É o que se usa muito como modo positivo. Né? Você tem o modo positivo, ele tenta utilizar ferramentas de learning, né, de aprendizado, para poder gerar assinaturas e trabalhar o conceito de whitelist. Então é mais ou menos isso que a gente fazia. Então existiam esses recursos, não ainda existe, acredito que ainda existe, né, e que focava em melhorar as detecções, para não ficar só na assinatura, né, aquela questão da assinatura. Não, bem legal. E o que você está fazendo agora, que é Code Review, buscando falhas em aplicações, é isso? Isso, eu trabalho na Conviso, basicamente fazendo teste de intrusão. Então, teste de intrusão? Projetos de teste de intrusão, né? E projetos de Code Review, né? Então, às vezes aparece um Code Review, fazer análise em códigos, geralmente são códigos web, em Java, em aplicações, o .NET, né? São coisas mais alto nível, né? Não chega a ser nível de infraestrutura de aplicação. E pentest, basicamente também, pentest web, pentest de rede, são coisas... Você está fazendo mais Code Review ou mais pentest? Mais pentest. Curiosidade, mais pentest. Está sendo bastante requisitado? Bastante. Eu acho que assim, o pessoal que me conhece há mais tempo sabe que o mercado ele mudou muito, né? Quando nós estávamos aprendendo, né, praticamente não existia empresas que faziam teste de intrusão no Brasil. Então é muito difícil você ter realmente serviço de teste de intrusão e empresas fazendo esse tipo de serviço, até porque existia uma marginalização na época, né? As pessoas viam hackers com os olhos diferentes do que se vê hoje em dia. Mas hoje em dia não, hoje em dia para quem quer realmente trabalhar com segurança da informação, com teste de intrusão, o mercado está aí. Sabe, o mercado está aquecido, né? Está aquecido, dá uma demanda, a Conviso tem contratado gente, então a gente percebe que legal. Há necessidade de profissionais nessa área. Sabe? Então, pô, que bacana. Pessoas que gostam de estudar. Esse é um recado legal para o nosso público aí, né? Quem gostar de estudar. Só que assim, não é fácil também criar um conhecimento para pentest, né? Para teste de intrusão. Porque assim, não dá para comprar, não sei, a impressão que eu tenho é que vem, sabe, alguém gosta de informática e está curtindo ali a área, está curtindo tecnologia, né? Informática é um termo já meio velho, né? Mas está curtindo TI. O cara fala assim, vou estudar teste de intrusão. Aí, sei lá, compra um livro sobre teste de intrusão. E a impressão que me dá é que esse tipo de aplicação da coisa seria o final, assim, porque tem várias coisas para ser estudada antes, né? Tipo, a infraestrutura, o desenvolvimento, a parte web, e depois a aplicação de uma forma de ataque e defesa, um outro contexto. O que você acha disso? Eu concordo contigo 100%, sabe? Eu penso assim, que tudo no mundo se aprende, né? Desde que a pessoa tenha aquela determinação, mas alguns têm mais facilidade de aprender algumas coisas, enquanto outros têm talentos e habilidades para aprender outras coisas, né? Teste de intrusão é um ramo que exige necessariamente que a pessoa goste de estudar,
né, de estudar várias coisas, vários ramos de rede, sistema operacional, aplicações web, né? Eu percebo muito uma coisa, Mercedes, que eu gostaria até de falar, né? Que tem muito essa questão de low level. Low level é uma coisa, né? Vulnidev é outra coisa. Desenvolvimento de malware é outra coisa, é outro mundo. Então, cada ramo desse exige do profissional um conhecimento específico, às vezes, né? Então, o profissional de teste de intrusão, às vezes, ele precisa ter um conhecimento generalizado. Às vezes, conhecer um pouco de rede, um pouco de sistema operacional, um pouco de aplicações web. Por exemplo, não adianta nada eu ter um alto conhecimento de assembly se eu estou atacando uma aplicação web feita em Spring, que está num nível lá em cima, né? Então, esse conhecimento de assembly é muito bom, pode ser que sirva para alguma coisa, para tentar, talvez, detectar uma vulnerabilidade específica na framework. Mas durante aquele projeto, naquele curto período de tempo que a gente tem, talvez melhor seja um cara que seja desenvolvedor web e que tenha aquela visão de hacker, de quebrar o sistema atacando a aplicação em Spring, sabe? Então, essa segmentação assim de nichos, né, diferentes, às vezes faz com que o profissional de pentest, talvez, eu não sei se eu estou correto nesse sentido, mas talvez o ideal ou mais aconselhável seja ter um conhecimento mais generalista. Começar estudando as coisas, né, generalistas mesmo, assim. Pega desenvolvimento Java, desenvolvimento web, é que você falou Spring, né? Desenvolvimento low level também, né? Tipo, sistema operacional, rede, e por aí vai. Os fundamentos, a base é fundamental, assim, ideal, né? Então, mas você precisa sair daqui também e procurar um pouco mais em cima, as coisas em alto nível, quando você está trabalhando com teste de intrusão, especificamente em alto nível, porque, pô, uma coisa é eu desenvolver um exploit, eu trabalhar vulnidev para detectar uma determinada falha num browser, por exemplo, né? A nível de user after free, alguma coisa específica no browser, ou mesmo no kernel do Linux, por exemplo, né? que tem bombado muito hoje em dia, né? Mas esse conhecimento em si, para um profissional de teste de intrusão, talvez não seja tão ideal. Por quê? Porque talvez eu nem use. Sim. Sabe? Você não sabe muito bem. Você, quando é chamado para fazer um teste de intrusão, os ambientes são N, né? Assim, pode ser qualquer coisa, sabe, né? Na web e tal, às vezes pela rede, você entra, acha sei lá, uma impressora exposta, aí você está de cara com uma impressora. Então, realmente, você tem que ter uma base bastante heterogênea. E às vezes a gente tem uma janela de tempo em que a gente precisa aprender rápido sobre aquela tecnologia que a gente está tentando explorar, né? Então, o profissional ele precisa ter essa capacidade de literalmente se adaptar. Legal. Sabe? Então, a gente percebe que não adianta o cara ter um autoconhecimento se ele não souber usar aquele conhecimento para se adaptar às necessidades que ele está precisando naquele momento específico, naquela atividade específica. Agora, aqui no B-Sides, você vai apresentar um projeto, né? O Kurgan. Pode falar um pouquinho mais dele aí? Então, basicamente, às vezes, nós perdemos muito tempo fazendo algumas atividades de pentest que podem ser automatizadas, né? Brute force, fingerprint da aplicação, explorações básicas como XSS, SQL injection, essas coisas assim, ela pode demandar muito tempo do analista, né? E como eu estava dizendo, a gente tem uma janela para poder executar aquele projeto, né? Às vezes essa janela tem 80 horas, tem 40 horas, às vezes tem só 10. Dependendo da aplicação, há casos em que a gente não tem tempo nem sequer para entender a lógica da aplicação. Então é uma coisa muito corrida, né? Muito corrida. Então, no objetivo de automatizar isso, nós estamos criando esse projeto, né? Já está desenvolvido, está na internet, chamado Kurgan AI, Kurgan AI, né? Isso, que tem como objetivo automatizar utilizando recursos de inteligência artificial. Então, não é só automatizar, a gente tem ferramentas que procuram automatizar, mas essas ferramentas têm alguns problemas. Geram muitos falsos positivos ou falso negativo, que do ponto de vista de um cliente é pior, que ele tem uma falha, mas a ferramenta não conseguiu detectar aquela falha. Então ele está vulnerável, né? E já o falso positivo é quando uma ferramenta detecta uma falha que não existe. Aí o tempo do analista é comprometido, porque ele pensa que tem uma falha, vai tentar explorar, mas aquela falha não existe. Então ele termina perdendo tempo com aquilo, né? Então o objetivo desse projeto é fazer com que a gente consiga automatizar essas fases, execuções de atividades de teste de intrusão, mas utilizando conceitos de inteligência artificial para evitar qualquer falso positivo e falso negativo.
A longo prazo também trabalhar com Reinforcement Learning, fazer com que a aplicação venha a aprender sozinha, os conceitos de Machine Learning se encaixam aqui, sabe? Entendi. E mais à frente, o objetivo final é fazer com que a ferramenta ela participe de Capture the Flag. Uau. Fazer com que a ferramenta seja tão bom, ou talvez até melhor, do que um profissional de teste de intrusão. Meu objetivo é que a ferramenta seja bem melhor do que eu. Esse é o alvo a ser alcançado. Né? E eu me considero alguém básico, mas o objetivo é que a ferramenta venha a ser um excelente profissional de segurança da informação, de teste de intrusão específico. Vamos contratar a ferramenta, né? Todo mundo vai perder emprego, cara. Caraca, que projeto incrível. Precisar também, assim como a gente vê a inteligência artificial, né, tirando o emprego de algumas pessoas e vencendo o homem em alguns campos como Go, xadrez ou até mesmo poker, né, a gente vai ver as ferramentas também entrando um pouco nessa área de segurança da informação. Tanto de defesa como de ataque. Né? Cara, maravilha. E eu me sinto honrado de ter um brasileiro, sabe? De ter você ser alguém que eu estou aqui conversando, um brother, alguém que eu... fazendo isso, né? Fazendo uma ferramenta com esse objetivo, né? Raramente, eu nunca vi, a primeira vez que eu ouço alguém falar que eu estou criando uma ferramenta que eu quero que seja melhor que eu. Muito bom. É um dos motivos de eu estar aqui também, né? Aproveito o espaço também, é que há essa dificuldade da gente, brasileiros, conseguir, dentro do Brasil, fazer pesquisa. Acho que você conhece bem essas dificuldades. Então, estou saindo um pouco das sombras, por assim dizer, né? Para também pedir ajuda. Que bom. As pessoas que tiverem interesse, né, a gente pode divulgar o link. Claro. E apoiar de qualquer jeito, né, puder ajudar. O projeto está no GitHub? Está no GitHub. Então o link a gente coloca aqui. Tá ótimo. Vai ser incrível. E tem mais algum projeto, mais alguma coisa guardada na manga aí? Futuro? Tem, né? No próximo semestre também a gente vai estar divulgando algumas coisas a respeito de criptoanálise, né? Legal. Alguns ataques aí que a gente também, se tiver algumas mãos para poder auxiliar, seria ótimo. Alguns conceitos de Grosvenor Base para fazer ataques de criptoanálise, especificamente alguns algoritmos aí. Seria alguma coisa que daria para tentar combater ransomware, por exemplo, ou não? Dá. No caso do WannaCry, utilizaram a AES de 128 bits, né? Então, eu não sei como foi implementado especificamente, mas se tiver algum atalho específico lá, facilitaria o ataque. O ataque que eu estou desenvolvendo trabalha o conceito de Grosvenor Base, aí vai o pulo do gato, né? Utilizando CUDA, né? Então, para fazer as questões em modo paralelo. Até então a gente vai tentar submeter alguns desafios num site que tem, chamado MQ Challenge, se não me engano. Depois eu posso corrigir esse link se a gente coloca correto, aqui, claro. Para ver se a gente consegue extrapolar isso à medida que tivermos mais recursos computacionais. E quem sabe até chegar, não vou dizer que vamos quebrar o AES, porque seria muita pretensão. Mas o Baby AES a gente está com uma perspectiva boa de ter um retorno positivo e explorar talvez alguns atalhos, né, de implementação de criptografia e executar esses ataques de Grosvenor Bases para tentar quebrar a criptografia, mas utilizando também alguma falha de implementação. Não diretamente o AES em si, né? Mas isso é uma pesquisa que esperamos no próximo semestre estar desenvolvendo e disponibilizando também no mesmo local. No GitHub também? No GitHub também, para poder chamar mais gente para auxiliar. Com certeza vamos ler, divulgar, ajudar. E você que está comprando cerveja com dinheiro de ransomware, vai secar a fonte. Boa. Cara, muito obrigado. Enorme. Incrível essa entrevista. Gostei muito. Bom, espero que vocês tenham curtido também. Curte aí o nosso vídeo, se inscreve no canal, compartilha, ativa as notificações, faz esse conhecimento chegar em todo mundo. O Nash deu aqui um monte de dicas sobre um monte de coisa, né, da área de segurança. Acho que é um vídeo que vai ficar aqui para a história do canal como uma das referências nesse assunto. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu. Até a próxima.